Olá pessoal, mais um dia, Tarô Cognitivo Comportamental, episódio 10. Vamos para a nossa carta 9, o Eremita, que significa a busca do conhecimento e tentar sair das vaidades dentro do nosso projeto, né? Que seja lá qual for o seu projeto de vida. Bom, recapitulando, como eu sempre faço em todos os vídeos, a ideia desse curso Tarô Cognitivo seria o quê? A simbologia do tarô dentro das questões comportamentais, resposta e estímulo, né? Então, quando a gente começou o curso, a gente começou com ele lá na carta o louco, né? Isso para qualquer tipo de objetivo que você venha a ter. Você começou com a carta o louco, que significava o quê? Quando você resolveu fazer uma busca para iniciar o seu projeto. Pode ser um trabalho, relacionamento, qualquer coisa. Então você vai à busca. Depois, resumindo bem claro, se você quiser entender melhor, o ideal é que veja outros vídeos, né? Você chega na carta do mago, que é o outro aspecto, né? Então você vai pegar as informações do mundo das ideias e trazer para o mundo físico, né? E reorganizar ela conforme seus temperamentos e tal, e suas aptidões. Depois vem a carta da papisa, que é a parte do duplo, né? É onde você vai começar a fazer o planejamento, né, do seu processo, vai começar a separar as coisas daquilo que é bom e daquilo que não é bom dentro desse projeto que você deseja executar. Depois vem a carta da Imperatriz, que daí é a carta gestadora, ou seja, o projeto não está pronto, ele está em processo de gestação, então ele vai começar a se construir. E a Imperatriz tem a ver com o trino, né, que seria o quê? Agir, pensar e fé. Então seria ideal ter esses três componentes durante esse processo de gestação. Depois vinha a carta do Imperador. A carta do Imperador era que quando se concretizou o seu plano. Só que dentro da jornada do herói, que é o que? Esses 22 aspectos maiores do tarô, não se encerra aí, né? Então tudo tem um começo, meio e fim. Então no Imperador se criou, né? Então agora você tem uma autoridade sobre o seu projeto, ele se criou, né? Se fosse um trabalho, o trabalho foi, você conseguiu, se fosse um namoro, você conseguiu. Só que agora a partir daí tem toda a manutenção do mesmo até o fim dele. Então tem a carta do Papa, que é o dever, né? A responsabilidade. Então agora a partir do momento que você criou algo, você tem o dever e a responsabilidade de manter ele, né? Depois vem a carta dos namorados, né? A carta dos namorados era a iniciação, quando começa a aparecer os problemas dessa criação sua, né? Desse início desse projeto seu, né? Então, e aonde a carta dos namorados tem a questão da virtude e dos vícios, né? Que vão começar a aparecer dentro desse projeto, para qualquer área da vida. Depois vinha o carro, que era ou carruagem, que era a carta da vitória, né? Que aí começa a ter a fama, aí também tem os elogios e as calúnias dentro desse projeto seu e como você vai reagir dentro disso, né? E hoje, e aí tinha a carta da justiça. A carta da justiça é onde tinha atração e repulsão. É quando você tem seu projeto, você começa a atrair elementos para ele, né? Ou entrar em estado de repulsão, ou repelir certas coisas. Exemplo, às vezes você consegue um determinado trabalho, você começa a atrair uma série de outras pessoas devido ao seu trabalho, ou retrair outras pessoas dentro do seu trabalho, né? É bem interessante. Então, passando todos esses aspectos, a gente chega aonde? A gente chega na carta do Eremita, né? E a carta do Eremita, ela está ligada à sabedoria, né? Então, agora é o momento onde você tem que buscar a sabedoria, ou seja, aplicar aquilo que você já conhece, né? E reavaliar todos os seus objetivos dentro do que você queria, né? Para verificar se é isso mesmo. Então, se a gente olhar a carta do Eremita, a gente vai ver o quê? Como se fosse um eremita mesmo, né? Vamos dizer assim, o velho que adquiriu conhecimento
né? E deixou de lado a vaidade para começar a aplicar os seus conhecimentos. Qual é o estímulo que essa carta vai trazer dentro da gente? É a sabedoria propriamente dita, essa seria a principal. Então o que é sabedoria? Sabedoria é aplicar o que se adquiriu como conhecimento, né? Então, às vezes, a gente hoje, nessa vida moderna, com a internet, a gente adquiriu muita coisa de conhecimento, né? Porque tem muitos livros digitais, tem muitos sites. O que eu acho que falta em todos nós é a sabedoria, aplicar tudo isso que se conhece. Então, a gente, a partir do momento que conseguir aplicar o que se conheceu, a gente começa a ter lucro e uns bons frutos do que a gente está querendo dentro desse projeto, né? Outro estímulo seria saber se desligar, né? A gente tem que só focar, né? Como, jogar desde a carta 0 até essa carta, que é a carta 9, a ideia do foco é uma coisa muito forte. Então, assim, a gente tem que sempre, todas as vezes, ir se desligando de certas coisas que atrapalhem o nosso projeto, do começo ao fim. Outra coisa que pode estimular a gente é a questão da concentração. A gente ser estimulado a ter uma concentração naquilo que está construindo, né? A outra principal é o silêncio. Então, assim, as pessoas, o mundo em si, né? Nós vamos falar das pessoas, é tudo questão de receber informação, e a informação que elas recebem, né, vai estimular elas e vão daí sair uma determinada resposta, né? Então, uma coisa que eu acredito que todos nós fazemos é geralmente colocar informações em determinados tipos de pessoa, grupos de pessoa, e não receber as respostas que a gente quer, ou pelo contrário, ainda causar confusão. Então essa carta, ela também vai falar do quê? Do silêncio. Às vezes é interessante a gente se permanecer em silêncio na construção de um projeto nosso, né? Falar somente o necessário. Isso é difícil, né? Isso é uma coisa que muitos anos para aprender esse determinado silêncio. Esses estímulos, de uma certa maneira, vão ter duas respostas, uma negativa e uma positiva. Então, por exemplo, se você ficar em silêncio demais, você acaba sendo uma pessoa tímida, né? Pode acabar entrando em alguns processos depressivos, né? Perda do humor, ficar erudito demais, né? E aí, também, dentro do seu projeto, vamos imaginar que fosse um trabalho, você se afasta das pessoas do trabalho, né? Você acaba sendo aquela pessoa antissocial e pode também fracassar. Então isso seria uma resposta negativa dentro disso, né? E ter concepção do que se fala, né? Como tudo está ligado à sabedoria dentro dessa carta, né? Então ter a concepção. Coisas positivas. Você vai aprender seus limites, vai aprender a moderação, né? E se reservar. Isso é difícil, né? Ainda mais nesse mundo digital que a gente gosta de se expor muito. Então, assim, se reservar é uma coisa difícil, né? Um relacionamento é difícil, às vezes a gente acaba... tem coisas dentro de uma relação que nem sempre a gente pode... Eu não vou falar contar ou omitir, mas a gente tem que ter uma certa reserva sobre a nossa vida em relação ao outro, né? E no caso de um trabalho é a mesma coisa. A gente tem que se permanecer reservado em certas situações. Então vamos aos aspectos. Os aspectos mentais. Essa carta, se a gente for perceber, esse eremita, né, o ancião, ele está segurando como se fosse uma lamparina, né? Ou seja, como se a gente estivesse no escuro buscando a luz, né? Então, a questão, a resposta mental que você pode obter nesse momento desse projeto é uma concepção de resolução de qualquer problema. Você começa a sentir que você consegue resolver as coisas. Se em algum momento, lá atrás, quando começou o projeto, você tinha dúvida se conseguia resolver coisas ou não, aqui você já começa a ter uma sensação de autoconfiança que você consegue resolver as coisas. Mesmo com essa pouca luz dentro dessa caverna, vamos dizer assim, alegórica. A questão emocional. Alcançar as soluções, coordenação. Então, assim, é aquilo que eu estava falando agora. A resposta emocional, ou você vai começar a sentir sensações que você consegue se coordenar,
dentro desse projeto. E o mais interessante é que você vai começar, talvez, né, se der tudo certo, encontrar suas afinidades. Isso é importante para esse projeto, né? Então, vamos imaginar que fosse um relacionamento, você começa a encontrar certas afinidades dentro dessa relação que você não tinha antes. Vamos imaginar que fosse um trabalho, você consegue encontrar certas afinidades dentro do trabalho, né, numa amizade, e assim por diante. Agora, a questão física, né, os segredos descobertos. Então, como essa carta tem a ver com o silêncio, né, uma consequência física, né, pode acontecer de você não conseguir se manter em silêncio e de repente certos segredos seus que não eram para ser contados agora, você acaba revelando. Isso pode gerar certas consequências, né, dentro da questão do seu projeto, né? Porque quando a gente cria um projeto em nossa vida, não sei se é tão interessante contar para todo mundo todo o projeto, né? Porque pode ter interferências, né? E essas interferências podem atrapalhar ele em questão, né? E remediar os problemas, né? Então a sabedoria, ela vai ajudar a gente ao quê? Com o conhecimento adquirido, né, aplicar esse conhecimento, e com isso a gente consegue remediar os problemas, né, antecipar esses problemas e resolvê-los antes de eles acontecerem, né. Eu falei antecipar os problemas, é ótimo, mas é como se a gente conseguisse prever os problemas e resolver eles dentro dessas consequências nas questões físicas da vida, né, quando já acontece. E os desafios, né, é o isolamento, né, porque é complicado na vida, tentar manter o equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que você tem que manter silêncio, você não pode se isolar. Você tem que encontrar esse meio termo. Então, um desafio é também tomar cuidado com o isolamento. Às vezes a busca da sabedoria faz com que a gente se isole, né? A busca da sabedoria dentro desse projeto pode fazer você se isolar, né? Se for dentro de um relacionamento, a mesma coisa, né? Se você quer aplicar o que você sabe dentro de outras relações, dentro do seu relacionamento, pode acontecer de você se isolar dentro de alguma questão dentro dessa relação. Você pode se tornar conspirador também, né? Então, quanto mais você pensa, também pode acontecer de você entrar num processo de conspiração, né? Conspirar tudo. Tudo você acha que é conspiração contra você, porque você começa a perceber que só você é importante. Então, é um outro problema. Um aspecto importante é aquilo que a gente falou no começo, que é sair das vaidades, né? Então, o eremita, né, para a gente ver um velho andando de uma forma simples, né, ele tem que sair das vaidades, né, nesse momento, nessa etapa. Não que a vaidade é ruim, não é isso. Mas é que nesse momento desses aspectos, para dar o foco e continuar esse caminho, as vaidades podem atrapalhar. E uma frase conhecida por todo mundo, conhece-se a ti mesmo, né, que vem até de Platão também, se não me engano, Jesus Cristo, Moisés, entre outros mestres, né, que quanto mais a gente se conhecer, menos erros a gente comete, né? Se conhecer é um caminho longo, né? E esse menos erros a gente comete dentro do projeto nosso que a gente está falando, né? De novo, seja lá qual for ele. Então é importantíssimo a gente se conhecer, vendo nossos limites. Todos talvez vão conseguir chegar a um determinado nível de se conhecer totalmente, acredito que não. Muito, muito pouco de nós acho que vai conseguir fazer isso, se conhecer, né? Porque é muito difícil, principalmente por causa da vida moderna agora, né? E quem tem a vida com muitas responsabilidades e resolve fazer esse projeto, e ainda esse projeto com todas as outras responsabilidades, vai ficar mais difícil ainda. Mas acredite que quando você chega no final do projeto, seja lá qual o seu for, você já se conheceu bastante sobre muitas coisas. Se for um relacionamento, você vai conhecer você dentro de uma relação. A partir do momento que ela começa, tem meio, tem fim. Se for um trabalho, você vai se conhecer muito dentro desse trabalho, no começo, meio e fim. Então, filosofando aqui, talvez a gente consiga se conhecer melhor quando a gente conclui determinados projetos da vida. E é isso, gente. Para finalizar, eu sempre digo, olhe as cartas, tente entender a simbologia. Na internet tem várias informações sobre várias cartas, mas o mais importante é sempre tentar pegar o significado e trazer para a nossa vida, né?
de uma forma simbólica e fazer essas reflexões que é bem interessante dentro do mundo do esoterismo. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, dê um joinha, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.